Fala galera, tudo bem? Aqui é o Joab do canal Vasco é Nosso Papo e eu vim aqui mais uma vez trocar uma ideia com vocês, falar sobre o nosso clube do coração, né? O Vasco da Gama. Então peço para vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho, deixe um like para poder ajudar esse canal a crescer e alcançar o máximo de vascaínos possíveis, né? Então, dessa força aí, gente. O canal é bem novo, poucos inscritos, eu precisando muito da força de vocês para esse canal desenvolver. O Vasco é Nosso Papo. Então, vamos falar desses dois técnicos aí, né? Que estão em pauta, que é o Zé Ricardo e o Vanderlei Luxemburgo. Até nos vídeos anteriores eu comentei, achava muito difícil o Vanderlei Luxemburgo vir, pelo fato do Vasco estar devendo a ele, pela estabilidade política, não estabilidade política em si, que eu acho que já polarizou, né? Mas em questão de quem vai ser o presidente, que no meu entendimento ainda não tem nada definido. Então, assim, como o Vanderlei Luxemburgo fez um posicionamento falando que não foi procurado pelo Vasco, então não teria negado o Vasco, eu acho que ele deu uma cavada ali para poder assumir o time do Vasco de novo. Eu acho que ele vê condições de ele fazer um bom trabalho, né? E se eu não me engano, o percentual dele foi de 51%, que é o que a gente precisa. É o suficiente para a gente sair. Se ele fizer mais, lucro. Mas se ele só fizer os 50% dele, já é o suficiente para nos tirar dessa situação incômoda, que eu acredito que na mão dele a gente consiga. Eu acho que só em o Sapinto sair melhora o ambiente. Não que todo time que não ganha simplesmente é o técnico, não, mas eu acho que ele agravou muito a situação, questão de ambiente. Se talvez fosse um ambiente melhor, os jogadores fariam mais esforço para ganhar, ou abriria mais a mente para ter mais entendimento do que ele queria em campo, né? Eu acho que não acontecia. Só que, infelizmente, quem paga é o Vasco. A gente fica nessa situação aí, né? Mas o Zé Ricardo é um nome que me agrada pela condição financeira, né? Pela condição financeira, o Zé Ricardo. Mas se os dois estiverem na mesma condição, ou o Lucha, sei lá, se for uns 100 mil a mais, que pague 100 mil a mais, 150 mil a mais, mas que traga o Luxemburgo, porque é um cara que tem mais bagagem, né? Não que ele seja um cara que faça trabalho de recuperações de time para não cair. Eu acho que ele faz trabalhos hoje de meio de tabela até para ser campeão, sim. Tanto é que ele foi bem ou mal do Palmeiras, né? Então, pelo histórico, pela experiência, pela atitude, pela última passagem, eu escolheria o Vanderlei Luxemburgo sem pensar duas vezes, né? Mas eu acho que, independente do que escolherem, nenhum vai desagradar a torcida. Agora, o que eu acho que desagradou a torcida foi a escolha do Alexandre Pássaro, né? Eu acho que é mais um... Pode ser que eu esteja enganado, mas eu acho que é mais um Mazuco da vida. A diferença é que ele passou no São Paulo e o Mazuco passou no Paraná. Mas ninguém tem uma referência de um trabalho, o que ele fez por merecer, para estar no Vasco da Gama. Eu, sinceramente, eu não vejo, não acho nenhuma, sabe, resposta que eu tente procurar plausível, porque não durou muito no São Paulo, né? Depois de lá também não foi aquele diretor de futebol que é altamente requisitado. O que vem fazendo o Vasco? Ganhar experiência, fazer estágio. A última coisa que a gente quer é pessoas para fazer experiência, pessoas para fazer estágio no Vasco. A gente precisa de pessoas que chegam e resolvam, que tenha competência, que tenha personalidade e trabalhe muito. Não que ele não trabalhe, mas a gente conhece já alguns profissionais no mercado, sabe que eles, no caso, eles são de personalidade e vão para cima, não se omitem. E é o que a gente precisa nesse momento, pessoas que não sejam omissas, né? Para mudar um pouco aquele ambiente lá que tá pesado. Agora, o que eu não concordo é a intromissão do Salgado. Eu acho que a presidência do Vasco não está definida. Ele e o Alexandre Campelo têm total consciência que de 5 poderes do clube, 3 não assinaram, 3 não validaram. Então, acho que independente do que a justiça falou, que a eleição do dia 14 foi bonita, foi feia, independente do que eles disseram na justiça, não é algo que você tem que fechar os olhos e acatar. Porque se não tá batendo com o que o estatuto pede, então tem que ser revisto, né? Então aquela eleição já foi contestada, né?
eu tenho quase certeza que nessa validação do dia 14 não foi isso questionado, porque senão seria uma interrogação, junto com a exclamação ali. Mas por que impugnaram? Porque está impugnada, aquela eleição. Mesmo que a do dia 7 não tenha valido, a do dia 14 está impugnada. Então, pelo Estatuto Vasco, ela já está suspensa, já é nula. Então, acho que é mais um desserviço do Alexandre Campelo fazendo isso. Se juntando com um cara que ele não sabe se vai ser presidente, se vai ser consumado, de fato, presidente do Vasco. Até porque a gente ainda tem precedentes para muitas ações judiciais, porque internamente não vai ser resolvido isso. Então eu acho mais um desserviço do Alexandre Campelo. Parabéns a ele por 3 anos de ineficiência e de serviço ao Vasco da Gama. Foram 3 anos jogados na lata do lixo. Então eu espero que isso se resolva logo, questão política, seja confirmada a melhor opção para o Vasco, Se for de ser o Salgado, que Deus ilumine a cabeça dele, mas eu acho que tem que prevalecer a vontade dos torcedores, Que foi da eleição do dia 7, que teve um número de votantes maior, se eu for somar, Então aquela eu acho que foi mais democrática do que a do dia 14, até porque a do dia 14, se você for fazer um levantamento, basicamente se resumiu somente os que votaram nas chapas correspondentes do dia 7, eles voltaram só a votar nos candidatos dele. Então, se você for fazer uma análise de um colégio de 9 mil, foram muito poucos votos. Então, não teve nada de democrático ali, muitos não aceitaram aquilo, Então, vamos torcer para dias melhores, falar um pouco mais de futebol, ao invés de política, Porque esse canal está iniciando agora, o intuito é mais falar de futebol do que falar de política, mas não vou deixar de abranger, não vou deixar de me posicionar. Então peço mais uma vez o like de vocês, a inscrição, ativação de sininho, para ajudar esse canal a crescer e alcançar o máximo de vascaíno possível. Valeu? Um forte abraço, tamo junto.